Olá, sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres. Este é um programa da Colis Educacional, levando conhecimento até você. E quando a gente fala da Colis, a gente começa a trazer alguns dos nossos professores e mentores que também por aqui passam. E já fazia um tempo que a gente não se falava. E resgatei lá e falei, vem pra cá e vamos falar um pouquinho sobre mediação. Bora lá conhecer a nossa convidada de hoje? Carliane, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite, abrir uma brecha na sua agenda e estar aqui conosco. Querida Rose, eu não poderia deixar, de participar, eu acho que é incrível, eu quero muito agradecer a oportunidade, levar o conhecimento para as pessoas e conhecer um pouco mais esse universo da mediação. Muito obrigada, espero realmente que todos possam aproveitar o máximo desse encontro de hoje. Vai ser muito bom. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a mediação, você já esteve com a Colis, já fez lá cursos com a gente, né? Mas o pessoal quer conhecer quem é a Carliane. Vamos contar um pouquinho dessa história aí? Olha, a Carliane é uma paraibana que chega em São Paulo aos 6 anos de idade, né? E foi fazer faculdade de Direito. Sempre quis fazer faculdade de Direito, nunca pensei em fazer. Na verdade, eu queria ser delegada, olha só. Então, eu entrei na faculdade de Direito para ser delegada. E durante a faculdade, nós temos que fazer estágio. E eu fui fazer o estágio em uma das varas de família, com um juiz que me acolheu muito bem, e ele gostava muito de mediação. E aí eu comecei a fazer o meu estágio da faculdade na área de mediação. Eu simplesmente abandonei, não desisti de ser delegada, e hoje trabalho há 20 anos com mediação. Então, eu chego na mediação assim, nessa trajetória, de advogada, sou advogada, mas eu sou uma advogada colaborativa, meu trabalho é bem diferenciado, eu acolho muitas famílias, tenho todo um trabalho humanizado, porque judiciário não é local para se resolver conflitos familiares. Muito bom, muito bem colocado isso, viu? E eu sei que nessa sua trajetória, não só na questão do direito, mas tem uma veia de educação aí também, né? Pois é engraçado, eu vou confidenciar a vocês. Eu sempre quis ser professora, e eu digo que sempre quis, meus familiares são da área da educação também, né? Lá na Paraíba são da área da educação, mas são da área da educação física, então não é bem da minha área do direito, mas são todos professores, sim, né? Então, tios, toda a parte da minha mãe são professores. E desde pequena eu quis ser professora. E o que eu fazia? Em 1985, olha como as coisas marcam na nossa vida, né? 85, 86, eu tendo aula de matemática. Eu sempre fui muito boa em matemática, em exatas. Eu nem sei por que eu fui parar no direito. Olha que coisa. Até hoje eu gosto muito de matemática. Sou uma professora exímua pro meu filho de matemática. E eu dava aula para os ursinhos. Então, eu brincava dando aula. E aí eu disputava para tirar 10 em matemática com uma amiga minha, Adriana Ferrari. Olha como o mundo é pequeno. A Adriana vai ouvir isso aí, hein, Adriana? Adriana, se você ouvir, por favor, entre em contato. Morrendo de saudade de você. Faz alguns anos que a gente não se vê. Mas eu e ela buscava tirar um 10. Por que tirar 10 em matemática? Porque quem tirasse 10 em matemática passava a correção na lousa e explicava para os outros alunos. Olha que coisa. Já queria ser professora ali Desde mesmo. Sempre. E aí hoje sou professora universitária, leciono em universidades, e isso acabou me levando a criar o meu instituto, Então hoje eu tenho um instituto, chama Instituto Baruch, que é um instituto que tem vários cursos, inclusive capacito vários mediadores, no Brasil inteiro, então tenho muito orgulho dessa profissão que eu escolhi hoje. Bom, a gente já vem falando um pouquinho disso, E vamos entrar nesse universo mesmo da mediação. E como você falou, alguns assuntos não é para ser levado para uma pessoa que não conhece, que não entende, tem que tomar uma decisão, Então, a gente tem essa questão do direito, E aí surgiu a mediação, que eu acho que foi uma coisa, assim, sensacional, que eu acho que para aproximar as pessoas, E até, eu acho que para deixar aquilo que realmente tem que ser levado para judicializar, espaço e tempo, Porque senão existe aqueles arquivos imensos, aqueles processos que se levam anos. Fala um pouquinho para a gente, explica um pouquinho para os nossos telespectadores, o que é a mediação? A mediação é uma forma que as pessoas têm. Então, quando você tem algum conflito, o que você imagina? Vou buscar o judiciário. Vou entrar processar. Com processo. Isso. Vamos falar de uma maneira mais simples. As pessoas vou entrar com processo. E é super compreensível, porque talvez não é a única forma que você acredita que
você consiga que o seu direito possa ser respeitado. Ocorre que não é bem assim. Você tem outras formas de resolver os conflitos. E uma delas é a mediação. Então, a mediação, nós mediadores, né? Eu falo nós porque sou mediadora, tanto judicial como extrajudicial, e hoje eu trabalho muito, 90% da minha atividade é na área da mediação. O que acontece? As pessoas me procuram, então, se você tem algum conflito familiar, condominial, empresarial, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, você contrata, né, um mediador. Esse mediador conversa com todas as partes envolvidas e auxilia eles a encontrar uma solução. Chegando a essa solução, todos participam. Acho que isso é o grande diferencial de uma sentença judicial e do processo de mediação, porque a sentença judicial você não participa. Quem participa são os advogados, então você acaba não tendo muito controle daquilo. O processo de mediação é feito diretamente com as partes, então eu atuo diretamente com as partes, e isso faz com que você possa participar, construir o acordo que você deseja. E ao final, eu faço a gente chama de termo, mas a gente coloca tudo isso no papel, tá? Esses combinados que todos fizeram, e eu encaminho para o juiz homologar. Então fica uma coisa de extrema seriedade, mas com muito acolhimento, e onde você vai participar de todas as decisões. E aí uma pergunta, que às vezes o pessoal está fazendo. Bom, então quando eu tenho um processo, eu vou lá num fórum, né, e tal. Aonde acontece essa mediação? Aonde pode ocorrer isso? Também isso é muito, assim, um outro diferencial. A mediação ela pode ser feita tanto online, então eu atendo pessoas no Brasil inteiro, na verdade eu tenho clientes fora do Brasil, né? Então eu atendo as pessoas no mundo inteiro para tratar de conflitos familiares ou outros conflitos que são submetidos ao meu trabalho. Então, é possível fazer a mediação online, então você pode trabalhar em qualquer lugar, então fica aí também uma sugestão para você que está procurando uma oportunidade de trabalho, você poderá trabalhar como mediador em qualquer da sua casa, né? E pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, você pode ter um espaço físico ou não, pode atender online, fica a seu critério. Hoje, a maioria são online, então aumentou muito a procura. Hoje nós temos um aumento gigante nessa área da mediação e você pode aproveitar e trabalhar também como mediador. Você deu uma dica legal agora, né? Porque você falou um pouquinho sobre a mediação em si, de resolver essas situações, né? Esses conflitos que surgem, e também como uma linha de trabalho. Importante. Né? E hoje a gente tem tanta busca, e eu sei que às vezes tem alguns alunos que fazem direito e fica naquela, não passei na OAB e tal, como é que funciona? Para mim ser mediador, eu tenho que ter passado na OAB ou não? Eu vou te contar um segredo que as pessoas também não sabem. Opa! Para você trabalhar como mediador, você não precisa sequer ter estudado direito. Olha aí, olha aí. Então a ideia é para você, eu penso muito nas mulheres. Por quê? Porque às vezes tem seus filhos, quer acompanhar um pouco mais de perto a educação dos seus filhos, então é uma oportunidade de trabalho para você. Então você pode se capacitar na área da mediação e trabalhar da sua casa, cuidar dos seus filhos, levá-los à escola, as atividades dele. Então você consegue organizar a sua agenda com a agenda dos seus filhos. Então você vai poder ser mãe do modelo que você sempre sonhou e vai poder trabalhar. E eu acho que isso é muito bacana, porque você vai poder trabalhar de qualquer lugar onde você estiver. E não precisa conhecer o direito, porque na mediação a gente não fala do direito, a gente fala o que realmente as pessoas querem, qual é a solução que é viável para elas. Então, assim, mesmo eu sendo advogada, quando eu estou atuando na área da mediação, eu não trato do direito. Isso é muito bacana. E eu acho que durante a capacitação, a gente explica tudo como é que você faz. Então, aproveite essa oportunidade, se capacite, porque você vai abrir um leque enorme no campo de trabalho. Basta, então, você ter um curso superior, seja ele qual for, ou estar estudando um curso superior, e aí tem que fazer um curso de mediação. Então, fica a dica aqui, ó, alunos aí da Coles Educacional, Uniswan, bora lá. Explica como é que é esse lance é no Instituto Baruch, né? Sim, o Instituto Baruch hoje é uma instituição credenciada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, então nós somos habilitados a poder realizar o curso. E ao final do curso você fica habilitado para trabalhar tanto como mediador e conciliador judicial, como mediador e conciliador extrajudicial. Mas eu vou dar mais uma dica. Então, você pode ser conciliador judicial se você for estudante de ensino superior, e se você já tiver formado há pelo menos 2 anos, você pode ser mediador judicial.
Né? E eu acho que tem um ganho aí que eu acho que é considerável. Olha aí, aumentando as rendas aí, né? Sim, com certeza. Você poder organizar, porque a agenda, quando você trabalha com a mediação, é você que faz a sua agenda. Então, isso que eu acho que é muito legal. Eu realmente penso nas mulheres que têm seus filhos e gostaria de fazer um trabalho, desenvolver uma atividade profissional e, às vezes, não quebre mão deste momento de ser mãe, de acompanhar os seus filhos, de ver, né, acompanhar neste crescimento. Então, fica essa oportunidade. Enquanto eles estão na escola, você trabalha online com mediação. Pensa nisso. E aí, esse curso, ele pode ser presencial, ele é online? Como é que funciona para essa capacitação? Hoje a capacitação você consegue fazer ela 100% online. Então, você pode fazer da sua casa toda a parte teórica. Quando finaliza a parte teórica, você tem que fazer um estágio, que o estágio é feito com casos reais. Então, nós encaminhamos para você uma relação de locais e você também fará online. Então, você não vai precisar sair de casa para absolutamente nada. Até o estágio eu faço online? Até o estágio você faz online. Que legal. Então, são 60 horas de estágio. Você tem 1 ano, então a gente dá um prazo assim bem extenso para que você possa se organizar aí na sua agenda e poder finalizar, né, todo o seu estágio. Finalizando os 2 módulos, você será habilitado e poderá atuar como mediador e conciliador judicial. Então, é uma coisa bem bacana que você está colocando, porque tem assim, nós estamos num avanço de tecnologia muito grande, né, Carliane? Sem dúvida. E hoje tudo é digital. Eu sei que o pessoal às vezes sente falta, gosta do presencial, não tem problema nenhum, também pode, né, fazer. Sim. Só que nós temos que nos adaptar, principalmente na administração do tempo. Então, lá na College nós temos os nossos cursos EAD, né, das graduações. Então, você vê que mesmo você estando estudando, você já pode entrar num outro e está fazendo isso de uma forma com conhecimento, um estágio, né, 60 Sim. horas, você vai estar participando de histórias reais e de forma ativa, assim como você está assistindo o nosso programa agora. Você está assistindo no seu computador, na TV, você está assistindo no seu celular e você está tendo conhecimento. Então, isso realmente é um grande avanço e a gente fica feliz por isso, né? Como que você vê hoje, Carliane, a questão da mediação nesse mundo jurídico? Como é que está? Ela está crescendo? Como que você acredita que isso está entrando na questão do profissional mesmo e que está auxiliando a justiça, como um braço, né, da justiça? Eu sempre falo para as pessoas que se você tem um conflito, passe pelo processo de mediação, principalmente conflitos familiares, empresariais, condominiais. Por quê? Porque são relações que elas vão se perdurar no tempo. Então, seria importante você passar por um processo de mediação. Então, ainda que vamos pensar que você já judicializou, você tem uma demanda já judicializada, às vezes você pode estar pensando, nossa, eu não conhecia, não sabia que eu poderia utilizar a mediação. Já entrei com processo. Já entrei com processo. Não tem problema algum. É só você pedir para o seu advogado para que ele encaminhe para o setor de mediação. E lá terá vários mediadores, tá? Então, você tem a opção de encaminhar este processo para os mediadores lá no próprio fórum que tem o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, ou você pode optar em pedir para o juiz suspender o seu processo porque vai ser encaminhado para o mediador extrajudicial, que é o que eu faço hoje. Então, muitas vezes as pessoas já têm processo em andamento, elas não querem utilizar os mediadores judiciais, elas preferem procurar um mediador, e aí me procuram, mandam o processo para mim, eu analiso, auxilio eles a encontrar uma solução. Ao final, eu devolvo para os advogados e os advogados peticionam o acordo que foi feito entre as partes. E é importante também destacar que mediação, mas o outro pode entrar depois com recurso. Explica como é que funciona isso. Pois não. Quando as partes participam de um processo de mediação, no termo já tem lá a menção que as partes abriram mão de recurso. Olha que coisa também bacana. Então você realmente consegue resolver e não só um ponto solucionar, final, né? Sim, você vai lá e resolve Resolve. entre as partes e não fica aquela história, sabe? Aquele que vai longa e volta, né? E anos para se resolver, às vezes, uma questão tão simples. Eu acho que o mais importante de não só uma solução é que as famílias, eu sempre falo que meu grande desafio é separar o casal sem separar a família. Esse é o grande dilema. Porque os conflitos familiares, se eles não são muito bem administrados, não separa só o casal, separa a família toda. E a ideia é que essa família não passe por essa situação. Que eu consiga preservar esses laços e apresente um novo modelo familiar, que eu acho que é essa nova proposta a todos, né? A todos os membros daquela família. Sim, sim. E como é que está a entrada das mulheres nesse mercado, Carliane?
Você está convidando, e eu estou gostando disso, tá? Mulherada, vem fazer, né? Mas como é que está essa entrada, né? Porque até no mundo jurídico, como é que fica? Hoje eu tenho mais advogadas, mais advogados, e no mundo da mediação, como é que está isso? Porque parece que a mulher tem um pouco mais de sensibilidade, não sei se isso influencia ou não. Eu acho que a nossa vivência, né, tratar de alguns conflitos muito peculiares, né, a mulher, ela tem, por natureza, talvez um olhar um pouco diferente. O que a gente não pode confundir é que durante a minha atuação de mediação, isso não pode interferir. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com imparcialidade e neutralidade. Então, isso é muito importante. Por isso você faz um curso para aprender como é que você fica equidistante daquele conflito. Então, auxiliar de maneira técnica, né? Desenvolver um trabalho, assim, de um nível muito elevado de profissionalismo. Então, eu posso falar porque faço isso há 20 anos. Então, é muito tranquilo. Eu nunca tive nenhum processo que não chegou a acordo. Ai, que maravilha. Nunca chegou um processo para mim que eu tive que devolver porque não teve acordo. Olha que coisa boa. Por quê? Porque as pessoas, elas, quando percebem que realmente encontraram o que elas estavam procurando, elas ficam muito dispostas a resolver. E aí, quando tem alguém que totalmente imparcial, que eu realmente faço um trabalho de muita segurança, eles acolhem, entendem o processo, se deixam levar pelo processo, né? Os combinados são feitos, são alguns combinados, e eles cumprem esses combinados. Então, eu acho que isso é importante. Então, nós, mulheres, temos aí um mercado enorme. E quando eu falo, realmente eu penso naquela mulher que está em casa, que precisa trabalhar, que não tem com quem deixar seus filhos, ou, volto a dizer, pode ser uma opção de seguir, né, nesse momento cuidando dos filhos, ou porque não tem com quem deixar. E de repente você pode estar na sua casa e separar lá um meio período. Você escolhe trabalhar. O horário que você pode trabalhar. Então, você tem duas agendas. Você pode trabalhar tanto no fórum, sendo mediador ou conciliador judicial. Aí você escolhe o período. Eu posso ir na parte da manhã ou eu posso ir na parte da tarde. Eu posso toda segunda-feira. Eu só posso às segundas-feiras na parte da tarde. Então, é você que determina a sua agenda. Então, acho que isso ajuda muito. Né? Mas além, eu acho que você pode trabalhar como eu faço hoje, no extrajudicial, fora do judiciário, que aí você tem um ganho muito maior, porque é você que vai determinar quanto você vai cobrar para trabalhar naquele processo. Muito bom. Bom, eu sei que você é da área da família, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes, e tem, às vezes, muito essa questão da pensão alimentícia e tal, e é aquilo que você falou, né? Às vezes separa a família, e a gente sabe que não pode separar, né? Tem o pai, tem a mãe, então é aquele conflito. Como é que isso é administrado? E eu sei que você também pode auxiliar nesse sentido. Toda vez que as pessoas me procuram, né, para propor uma ação judicial, para resolver questões de alimento, guarda, qualquer conflito, eu prefiro chamar de desafio, porque eu falo que as pessoas não têm problema, elas têm desafio, porque problema é algo muito maior. Então, apenas desafios. E quando os meus clientes entendem isso, que eles não têm um problema, mas sim um desafio, fica muito mais fácil eles compreender que existem soluções diversas. Então, quais são os combinados? Olha, eu preciso resolver a pensão alimentícia, guarda, enfim, qualquer questão de família, que é o meu carro-chefe, eu sempre falo para as pessoas, olha, vamos trabalhar com o processo de mediação. Por quê? A gente consegue controlar o que está acontecendo, precisamos entender por que você teve que pensar num processo judicial, porque olha o que você está me pedindo. Você está me pedindo para que eu entre com uma ação judicial, para que o genitor seja responsabilizado a pagar os alimentos, que até então o combinado não está sendo feito. Só que quem vai resolver isso, quem vai pagar o quanto para o teu filho, quem vai resolver que dia que o genitor vai buscar, como essa guarda, enfim, quem vai resolver esses desafios que a sua família tem é uma terceira pessoa que nunca te viu. Que não conhece a situação. Que nunca participou da sua família. E é ele que vai dizer, não faz sentido para mim. Isso não faz sentido. Precisamos sentar. Alguma coisa está faltando. Eu falo que a comunicação ela foi rompida em algum momento dessa relação. Então a gente vai voltar a um capítulo anterior. E aí eu entro em contato com a parte, a gente passa por um processo onde essa comunicação precisa ser melhorada desse casal. É o primeiro ponto.
Por quê? Porque o que a gente vê muito no judiciário? Entra com ação de alimentos, o juiz determina, aí recorre, aí daqui a pouco tá brigando por guarda, tá brigando por modificação de guarda, é alienação parental, daqui a pouco ninguém tem condições de ficar com a criança, né? Capaz dos avós ficarem. Sim, acaba ficando com os avós. Por quê? Porque existe uma página anterior. Sempre tem uma página anterior. E eu trabalho essa página. O que aconteceu antes que você teve que pedir, pensar no processo judicial? Por que vocês não foram capazes de sentar para uma conversa? Aonde que essa comunicação não está sendo efetiva? Então, o meu trabalho ele vai muito além do que resolver uma questão de pagamento. Uhum. Porque isso daí é só entrar com uma ação judicial, o juiz vai determinar. E não é este o meu trabalho. Meu trabalho é entender o que está acontecendo e melhorar essa relação desse casal para que eles juntos possam encontrar a melhor solução e melhorar essa relação. E o meu foco, e eu faço todo esse trabalho, Rose, não é nem pensando no casal, é pensando no menor, porque vai ser o maior beneficiado com tudo isso. É a criança. Bom, o papo tá legal, o tempo vai, Carliane, tem muita coisa, acho que você vai ter que voltar aqui depois pra gente falar mais, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Você tá falando bastante de mulheres e esse é o foco nosso mesmo, né, é buscar essa oportunidade, e você falasse desse caminho da mediação, né, fizesse esse convite que você está falando, e o que você diria para essas pessoas que estão buscando recursos, que estão buscando, né, porque é uma carreira. Sim. Sim, a profissão do mediador foi reconhecida, inclusive, se você entrar no Cadastro Brasileiro de Ocupação, tá lá. Ah, tem um CBO, Pedro. Tem um CBO, 3514, se você tiver curiosidade, tá aí, tô te passando, e 3514. Então, lá, você pode hoje, um empresário pode pensar, eu venho pensando aí, tenho divulgado isso, sabe, Rose, dos empresários contratarem esse mediador. Qualquer empresa precisa ter um mediador interno. Mas parece que tem que ter alguma coisa de câmera arbitral, como é que funciona? Não. Não precisa? Não, para trabalhar aí com a mediação, você fala? Não, não precisa. Então a Rose quer ser mediadora. Muito bem, a Rose tem a capacitação? Tem. Então ela pode trabalhar com mediação. Você não precisa estar vinculado a nenhum órgão. Olha aí que maravilha. Isso que é muito legal também. Sim, sim. Então hoje você pode fazer um curso, se capacitar, abrir um Instagram, fazer uma divulgação hoje nas redes sociais, que você faz esse trabalho de mediação. Fazer toda essa captação de clientes para você poder fazer o auxílio em relação a isso. Então, eu acho que isso é muito, assim, o mercado é muito grande. E não tem uma exigência muito... como que eu posso pensar? Uma exigência muito forte, né? Muitas capacitações. Então, você realizando uma capacitação mínima, você consegue trabalhar. Olha, eu posso te garantir, mais de 10 mil reais você recebe por mês. Olha aí o convite, que bacana, que bacana. Sim. Vamos deixar os contatos seus aí, do Instituto seu, para que a nossa mulherada possa te procurar. Olha, será um prazer, sem sombra de dúvidas. Eu falo que eu, mulher, mãe, guerreira, não é fácil... tenho um filho maravilhoso de 15 anos, então eu conheço bem essa trajetória de mães, mulheres que têm que deixar seus filhos, que têm que trabalhar, que é mãe solo. Então eu conheço essa realidade, por isso que todas as vezes que as mulheres me procuram, eu falo, deixa que eu resolvo, né? Então eu quero te convidar, meu Instagram é Carleane_mediadora, fico à disposição para tirar dúvidas também, claro. Estou aí nas redes sociais, tem um instituto, que é Baruch Instituto também, você está super convidado, nós estamos sempre com curso, né, com turmas abertas, então convido você, venha participar dessa experiência maravilhosa. E eu falo por mim, tá? Entrei na faculdade para ser delegada, foi lá um bichinho, me picou e de lá nunca mais saí, que é na área da mediação. Muito bom. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas você acabou falando alguma coisa agora, mas vamos ver o que vai ser, né? Você tá vendo que eu tô usando um pin aqui e o nosso programa é Você Pode de Guerreira Princesa. E eu preciso saber em que estágio que a Carliane está hoje. A Carliane hoje, ela é uma guerreira que está sempre em busca de novas conquistas, ou ela está no estágio princesa? Mas lembrando que princesa não é aquela que não guerreia, não. Ela continua guerreando, porém ela já chegou num patamar onde essas conquistas estão mais direcionadas. Carliane é uma eterna guerreira ou ela está no estágio princesa? Ai, Rose, se eu tivesse um estágio intermediário, acho que estaria no intermediário, né? Não tem. Mas eu ainda continuo no estágio de guerreira, porque eu acredito demais que você pode tudo que você quiser na sua vida. Eu saio da Paraíba com 6 anos de idade, meu pai, motorista de ônibus,
Minha mãe do lar, 4 filhos morando em um quartinho e um banheiro. Então, para sair do quarto, a gente dormia 3 filhos. Hoje nós somos em 4, mas na época éramos 3 mulheres. Meu irmão, que é mais jovem, não tão jovem, hoje com 42. Pro meu pai sair para trabalhar, minha mãe tinha que acordar todos os filhos, porque a cama era uma caminha, talvez muitos de vocês se recordam, outros nem tanto, mas tinha uma cama de abre e fecha. Sim, conheço. Então, a gente abria para dormir. E para sair, era tão pequenininho, que a gente tinha que abrir a porta, e moramos neste quarto, né, que era tudo, era cozinha, quarto, sala e um banheiro durante muito tempo. E ali eu estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, sempre estudei em escola pública, e aí depois na faculdade, sim, fui para uma particular, fiz meu mestrado, pós-graduação, estudei em Buenos Aires, estudei fora. Então, assim, Deus me permitiu a conquistar tudo o que eu conquistei, e quem me deu hoje tudo que eu tenho foi a mediação, não foi a advocacia. Olha só. Bom, gostaria que você colocasse o PIN, tá? Aqui é de imã, vai ficar bonito aí, tá? Já coloca assim que nem eu, tá? Gente, aqui. Isso, aí você tira, põe por dentro aí, acho que vai ficar bem legal, hein? Isso vai. Obrigada. Olha que história linda, viu? Eu fico muito feliz quando a gente vê uma mulher que foi guerreira, que continua guerreira, Sim. assim. E isso pode mostrar que vocês que estão nos assistindo pode chegar também aonde você quiser. Sim, né? como, né? Eu falo que a única pessoa que pode olhar para você e falar para você que você não vai conseguir os sonhos que você idealizou é aquela pessoa que você vai lá no banheiro e olha no espelho. É a única pessoa que vai dizer que você não vai conseguir. Os demais que disser para você, isso é impossível, você só olha e fala, é só uma questão de opinião. É isso aí. Minha querida, muito obrigada, tá? Pela sua participação aqui, por estar aqui conosco e trazer tamanho conhecimento. Vai voltar, tá bom? Volto. Viu que história maravilhosa? Viu aonde você pode chegar? Esse é o nosso programa. Você pode. E na próxima semana eu quero estar aqui contando a sua história.